Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 24 de fevereiro e com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você que talvez está passando hoje por aqui, seja também bem-vindo. Já agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que estamos dando início. Hoje que o Senhor já vai assim nos abençoando o nosso dia, nossa semana. Colocamos nosso coração dentro do coração de nosso Senhor. Todas as realidades que cada um de nós trazemos, colocamos dentro do coração do Senhor. O Senhor conhece, sabe de cada um de nós. Entregamos a Ele com confiança e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O Evangelho hoje, São Marcos, vai nos falar da cura do menino que sofria de uma epilepsia. Era uma espécie de espírito maligno que agia na vida desse menino. Jesus repreendeu o espírito impuro e disse ao espírito surdo e mudo: eu lhe ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E para fazer essa reflexão desse evangelho hoje, à luz do Espírito Santo que ilumina e também fala através dos santos padres e doutores da igreja, assim analisando os documentos que nos ensina a entender melhor o comentário sobre esse evangelho, o capítulo 9 de São Marcos, antes desse evangelho de hoje, fala da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Aqui vai nos dizer no evangelho de hoje que Jesus tinha acabado de descer do Monte Tabor, onde ele tinha sido transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E a multidão tinha ficado lá embaixo na planície. Diz que o Monte Tabor ele é um monte alto. E abaixo do monte tem uma planície. Então Jesus desce com os 3 discípulos e os outros discípulos estavam lá embaixo, no meio da multidão. Tinha ficado na planície, mas aconteceu que alguns mestres da lei estavam discutindo com os discípulos de Jesus. Eles aproveitaram que Jesus não estava lá e os 3 apóstolos, talvez os mais experientes, também não estavam, porque estava com Jesus. E certamente os fariseus estavam ali discutindo com os discípulos, certamente alguma coisa que eles não concordavam. O evangelho vai nos falar que logo quando a multidão viu Jesus, eles ficaram surpresos e foram correndo para cumprimentar. A multidão deixa os discípulos que estão ali e foram ao encontro de Jesus. Porque Jesus o atraía. Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês estavam discutindo com eles? Certamente Jesus ficou preocupado que eles estavam discutindo com os fariseus. Lembra no evangelho passado que a gente falava que Jesus tinha falado para os seus discípulos para eles tomar cuidado com os fermentos dos Herodes, dos fariseus? Esse evangelho nós lemos a semana passada. Jesus disse: toma cuidado com a doutrina errada deles, porque eles vão tentar colocar na cabeça de vocês uma porção de coisas erradas que eles vivem. E naquele momento, quando Jesus ali falava com seus discípulos, alguém no meio da multidão disse: mestre, eu trouxe meu filho que está endemoniado, mas os seus discípulos, eles não conseguiram libertá-lo. Cada vez que o espírito se apodera dele, ele se atira no chão, ele espuma a boca, range os dentes e fica todo rígido. Pedi para os seus discípulos que expulsasse, mas eles não conseguiram. Olha que é isso mesmo que o demônio faz quando ele toma posse de alguém. Mas aqui vamos ver uma coisa bem interessante. Que diz o venerável São Beda, doutor da igreja. Ele fala assim: por que será que essa criança inocente, que nem tem pecado, nem pecado tinha, e ele foi dominado pelo demônio? São Beda, doutor da igreja, vai explicar
que é por causa do pecado original. Porque o pecado original, ele nos separou de Deus e nos lança nas trevas do demônio. Por isso que o demônio, ele apodera e ele pode até possuir uma criança, mesmo que essa criança é inocente. Uma criança que não foi batizada, porém, que não foi batizada ainda, que não pertence a Deus, pertence ao reino das trevas. E daí fica fácil para o demônio possuir uma criança, mesmo que ela é inocente. O que São Beda, doutor da igreja, ele fala nos seus escritos. Isso fica para nós um ensinamento. Para nós que somos pais, que quando uma criança nasce, logo ela precisa receber o batismo. Não pode ficar esperando. Tira logo a criança do mundo das trevas. É preciso. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1250? Tirar a criança do mundo das trevas é trazer para o reino de Deus. Mas infelizmente hoje muitos católicos vivem na mornidão, na frieza espiritual. Deixa a criança crescer, não tem pressa de levar para o batismo, para o reino de Deus. Porque antes do batismo, nós somos criaturas de Deus. Após o batismo, nós tornamos filhos de Deus. Entramos para a grande família de Deus. Fazemos parte do reino. Porque o pecado original, ele nos afastou de Deus e nos lançou para as trevas. E com o batismo, nós retornamos para o reino de Deus. O evangelista diz que o pai da criança foi até Jesus e disse: eu pedi para os seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: ó geração incrédula, quer dizer, sem fé. Até quando tereis que ficar com vocês? Imagina, Deus estava ali com eles, porque Jesus, ele é Deus, mas aquela geração, aquele povo, mesmo assim, estava sem fé. E hoje também, voltando para a nossa realidade, depois de mais de 2000 anos, quantas pessoas que ainda não têm fé? Vive na incredulidade diante de tantas maravilhas e milagres que acontecem hoje dentro da igreja. E muita gente não acredita. Daí Jesus diz: traga o menino para mim. Levaram até ele e a palavra vai dizer que quando o Espírito viu Jesus, sacudiu o menino com violência, que caiu logo no chão. Isso deixa bem claro que era uma possessão. Era uma possessão. E hoje em dia existe uma tendência terrível dentro da igreja, das pessoas negarem a existência do demônio. As pessoas dizem: não é nada não. É uma epilepsia, é um problema psicológico, neurológico. Mas aqui no Evangelho fica bem claro que quando o Espírito viu Jesus, não foi o menino que viu Jesus, mas foi o Espírito que sacudiu o menino com violência no chão e começou a rolar e a espumar a boca. Aqui fica bem claro que era a presença do mal. E Jesus faz a pergunta ao pai: desde quando que ele está assim? E o pai responde: desde criança. Olha aí. Desde criança, porque ainda não tinha sido batizado, não tinha recebido o sacramento do batismo. O pai conta para Jesus que muitas vezes o Espírito já havia lançado no fogo, na água, para matar. Olha que mal que o demônio faz na vida de uma pessoa. Como Jesus fala lá no Evangelho de São João, que o demônio veio para roubar, matar e destruir. Daí o pai da criança, com a fé muito pequena, ele fala para Jesus: se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós. Olha só a fé vacilante. E Jesus diz assim: como assim? Se pode? Tudo é possível para quem tem fé. Assim, tudo é possível quando a pessoa participa da onipotência de Deus. Olha que isso é interessante.
É o que os doutores da igreja nos ensinam. Quando você tem fé, você participa da onipotência de Deus. Por isso que São Bernardo, ele disse que Maria é a onipotência suplicante. Porque a fé de Maria é uma fé perfeita. Então Maria, ela participa da onipotência divina pela fé e não pela natureza. O pai do menino imediatamente falou para Jesus: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. E a gente precisa mesmo pedir a Jesus que nos ajude na nossa falta de fé. Até os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Olha que a fé é um dom de Deus. A gente precisa pedir esse dom da fé e nunca duvidar de Deus, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Fé não é sentimentalismo. Que você sente ou não sente, fé é acreditar com a inteligência, com a vontade, dizer eu creio. Cristo falou, eu creio. Como Ele disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Aquele pãozinho, eu creio que é o Cristo que está ali. Eu creio porque Ele disse. Não importa o que eu estou sentindo ou não. Quem quer guiar a sua fé pelo sentimento vai ter uma fé fraca, abalada. Fé não é sentimento, é adesão àquilo que Deus disse, àquilo que Deus revela. Isso é muito importante. A gente entender isso é muito importante. O Evangelho diz que o pai da criança pede para Jesus aumentar a sua fé. Ele está ali diante de Jesus e Jesus então expulsa o demônio daquela criança. As pessoas que estavam ali e presenciavam pensou que o menino tivesse morrido. Jesus, porém, tomando pela mão, levantou ele e ele ficou de pé. E quando os discípulos chegaram em casa, eles perguntaram para Jesus por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio do menino. Os discípulos estavam fracos na fé. Olha, eles estavam fracos na fé. E eles perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aqui a resposta de Jesus, ela é muito importante. Ele diz, essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum modo a não ser pela oração. É só pela oração. E quando Jesus fala essa espécie de demônio, quer dizer que tem várias espécies de demônio. Jesus disse que esse demônio, ele deixou o menino surdo e mudo. E tem outros demônios que geram outras coisas também. Esse tipo de demônio é só pela oração. O evangelista São Lucas, ele fala pelo jejum e pela oração. Então, essas são as duas armas que Deus deu para nós. E Deus nos dá para expulsar o demônio. Não é só expulsar o demônio no caso de uma possessão, mas também no caso de uma pessoa que não se converte, que vive mal, que não quer saber de Deus. Um filho que está ali vivendo, inserido no mundo do crime, na vida errada, que vive nas drogas. Um marido que vive mal no pecado do adultério. E para libertar deste mal, é só através do jejum e da oração, para arrancar esse espírito maligno na vida das pessoas. Por isso que São Paulo, ele diz que devemos rezar sem cessar. E Jesus diz, orai sem jamais deixar de fazer isso. Santo Afonso de Ligório, ele dizia que aquele que reza, o demônio sabe que está perdido para ele. Por isso que o demônio, o que ele mais quer fazer na nossa vida é perturbar a nossa vida, tirar nós da oração, para que nós não rezamos. Daí ele fica com uma presa fácil para ele. Por isso nós precisamos rezar, como Jesus disse, sem jamais deixar de fazer isso. Porque o demônio sabe que quando a gente reza, ele não tem nenhum poder sobre nós.
Por isso, não desanimamos na oração. Sejamos como esse pai. Corremos até Jesus e gritamos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Como os apóstolos disse para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Assim também nós precisamos pedir hoje: Senhor, aumenta a minha fé. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em Marcos 9, de 14 a 29. Rezemos junto pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estava rodeado por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com ele? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito imundo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão, ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos seus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levantaram-lhe e levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar a boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. Muitas vezes o espírito já lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: Se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todo dizia: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino e levantou o menino e ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum outro modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração. Jesus dá uma lição para os discípulos e também para nós hoje. Para aquele que tem fé, tudo é possível. E nos ensina também que é através da oração que somos capazes de expulsar os ataques do maligno. O Evangelho hoje, ele trouxe para nós lições preciosas. Pedimos ao Senhor a graça do dom, o dom da fé, o dom da sensibilidade, em primeiro lugar, mas também uma comunhão profunda com Ele, através da oração. Que sejamos instrumentos de Deus para a cura e libertação daqueles que mais precisam.
Obrigado pela tua companhia. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Um abençoado início de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.